apalpando. Em uma entrevista no programa da televisão Daily Buzz, a atriz americana, comediante, escritora e ativista apalpa seus seios ao vivo enquanto exclamava honk honk. Honk honk. Ok. Fã. Uma cena inusitada movimentou os estúdios do canal romeno Antena 1. Uma mulher nua invadiu o palco do programa Access Direct e tentou agredir a apresentadora, Mirella Vaida, com um pedaço de tijolo. Um cinegrafista conseguiu deter a agressora enquanto a âncora gritava assustada. De acordo com a assessoria do canal, a mulher sofre de distúrbios psiquiátricos e desenvolveu uma espécie de obsessão pela apresentadora, que é alvo constante de ameaças na internet. Porém, algumas pessoas afirmam que tudo não passa de uma jogada para atrair mídia. Ciclista amostrado. Este é o momento hilário em que uma repórter de TV romena estava ao vivo quando um entregador de bicicleta caiu ao fundo. A repórter não tinha consciência do drama por trás dela e continuou entregando seu relatório na rua de pedestres em Bucareste. O vídeo mostra o homem carregando uma grande mochila, zigue-zagueando entre duas bancadas de mesas e cadeiras do lado de fora dos bares que circundam a via pública, quando perde o controle e cai de bicicleta na lata de lixo. A cena que você vai ver agora aconteceu em 2017 durante uma reportagem, enquanto a jornalista estava fazendo o seu trabalho. Um homem que parece ser um morador de rua, ao tentar alcançar algo, acaba caindo para dentro da lata de lixo. O vídeo viralizou e a repórter continuou ali sem perceber o que havia acontecido. Demonstração imperfeita. Um repórter do programa Alta Exótica da TVC, um canal de televisão russo, foi atingido por um carro que participava de uma demonstração de derrapagens durante uma passagem ao vivo. O caso aconteceu no dia 29 de junho de 2012 em Tushino, nos arredores de Moscou. O jornalista Andrew precisou ser levado a um hospital da região. Ele teve uma concussão cerebral, mas se recuperou bem. Futebol americano. A cobertura de futebol americano na beira do gramado sempre foi uma tarefa arriscada, e em 2013 a repórter Amy Campbell soube muito bem disso. Durante entrevista em uma espécie de peneira promovida pela Nike nos Estados Unidos, a jornalista foi atropelada pelo wide receiver Ermon Len. A cena aconteceu enquanto entrevistava um comentarista. A bola foi lançada em direção à end zone e Lane disparou para receber o passe. O atleta anotou o touchdown, mas não conseguiu conter o ritmo da corrida e trombou diretamente nas costas da repórter, que não havia notado o lance. Dois fatos chamaram a atenção no momento do atropelamento. Primeiro foi a reação do comentarista, que tirou o corpo do acidente e não ajudou Campbell. Segundo foi a reação do árbitro, que não notou o lance e validou o touchdown enquanto o jogador e jornalista caíam no gramado. Pouco depois, Amy Campbell postou uma foto ao lado de Ermon Lane para mostrar que estava bem e que ambos fizeram as pazes. Quase, hein? O repórter Alex Savage, do canal de televisão KTVU, estava realizando uma transmissão ao vivo no condado de Alameda, que fica próximo a São Francisco, nos Estados Unidos, numa matéria sobre um descarrilamento de trem, quando levou um tremendo susto. Um carro em alta velocidade quase o atropelou. O jornalista estava realizando a transmissão no estacionamento de uma lanchonete da rede 7-Eleven, quando, repentinamente, um carro branco veio em sua direção. Por sorte, o cinegrafista Chip teve tempo de gritar para o colega e os dois saltaram em tempo de evitar uma tragédia. O veículo só parou quando trombou contra um poste de luz. Logo que entrou ao vivo novamente, Alex Savage estava tremendo e muito emocionado. "Estou muito feliz por estar bem, é tudo o que posso dizer", diz o repórter aos telespectadores. A polícia não sabe o motivo do acidente, mas, conforme se vê nas imagens gravadas pelo cinegrafista, o veículo branco já tinha trombado lateralmente contra outro carro, mais escuro, antes de partir para cima dos funcionários da TV. Acidente ao vivo. Kelly Roberts estava em um dia normal de trabalho quando, de repente, um acidente aconteceu. Dois carros se trombam no exato momento em que estava ao vivo. A jornalista fica sem reação ao se ligar do que estava ocorrendo bem atrás dela. Repórter atrapalhado. Esse repórter da Canadian Global achou que o sopé de uma colina de trenó era um ótimo lugar para sua transmissão de TV. Ele estava completamente errado. Ele foi possuído e atropelado por uma boia de cross. Depois de ser atingido, ele dá um salto frontal completo e fica a centímetros de quebrar o seu rosto ao vivo para milhares de pessoas. Mas ele se levanta novamente e continua a filmar, pedindo demissão.
Caio César, jornalista que ficou conhecido por pedir demissão ao vivo durante o Globo Esporte em 2019, ganhou um processo contra a emissora e outras 3 empresas: TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará, TV Diário, TV local do Sistema Verdes Mares, e Rádio Verdes Mares, a rádio do grupo. Ficando por aqui, quero dizer que eu também fico, porque neste momento estou pedindo demissão no Sistema Verdes Mares. Não abro mão do respeito nem da dignidade para estar aqui em lugar nenhum. Um abraço. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região de Fortaleza deu ganho à causa de Caio, que deverá receber cerca de R$2 milhões de indenização. Beijo sem querer querendo. Jennifer Lawrence é um sarro. Quando ela não cai na cerimônia do Oscar e não mostra o dedo do meio para os jornalistas, ela beija uma colega de elenco na boca sem querer. Durante a premiere londrina de Jogos Vorazes A Esperança, o final, Jennifer Lawrence foi cumprimentar a amiga Natalie Dormer, de Game of Thrones, no tapete vermelho, e acabou beijando ela acidentalmente na boca. Meu Deus, acabamos de nos beijar na frente das câmeras, e eu gostei, brincou ela, roubando o microfone. Aquela expressão, o cachorro comeu meu trabalho, nunca foi tão real, pelo menos para uma repórter russa que quase perdeu seu microfone durante uma transmissão ao vivo em Moscou. Ela falava da previsão do tempo quando um Golden se aproximou, pulou, arrancou o equipamento de sua mão e saiu correndo. A repórter perseguiu o animal pela rua e no estúdio. A apresentadora ficou sem reação. Parece que perdemos a conexão com nossa correspondente, disse a âncora. Momentos depois, a jornalista voltou ao ar ao lado do cachorro e mostrou o microfone um tanto quanto mordido. Segundo a emissora, o tutor disse que o peludo se chama Martin e é muito brincalhão. Beijo despretensioso. O Cleveland Cavaliers ficou feliz da vida com a volta de LeBron James e deu para perceber essa alegria em todo o elenco. Em 2014, no jogo contra o Dallas Mavericks, pela pré-temporada, Tristan Thompson marcou 17 pontos e pegou 11 rebotes. Mas seu principal feito foi beijar uma repórter que o entrevistou após a partida. Durante uma entrevista com a Bella L. Clifton, Thompson se sentiu à vontade para beijá-la após uma pergunta. A cena parece bem inofensiva. A jornalista ficou meio sem graça, mas o beijo foi inocente. No entanto, a atitude de Thompson provocou polêmica. O colunista do Yahoo, Kelly Dower, achou que o beijo cruzou uma barreira do que é permitido fazer em quadra. Não foi bonitinho ou digno de um meme. Foi algo mortificante para a repórter e Thompson não poderia estar mais errado, vociferou o colunista. Só porque você está trabalhando com alguém do sexo oposto, isso não significa que uma insinuação maliciosa, um tapinha na parte traseira ou um beijo em televisão nacional seja de qualquer forma adequado. Você quer chavecar alguém? Espere 2 horas e a leve para um bar. Cresça, completou. Escapou. Durante a apresentação de um programa na TV italiana, os seios desta apresentadora, que estavam guardados em um decote ousado, acabaram escapando e aparecendo ao vivo na transmissão. Quando se dá conta do ocorrido, ela discretamente puxa o vestido para esconder a situação. O pequeno acidente ao vivo da âncora do jornal, Marika Frúcio, tornou-se viral pelo mundo todo. Rivais no jogo? Em 2013, um lance curioso marcou a primeira partida da decisão da Conferência Oeste da WNBA, a Liga Profissional Feminina de Basquete dos Estados Unidos. Diana Taurasi protagonizou um polêmico beijo em uma rival durante o confronto, do qual seu Phoenix Mercury saiu derrotado para o Minnesota Lynx por 85-62. Taurasi levou uma falta técnica pelo beijo dado na bochecha da rival Simone Augustus após uma troca de empurrões entre elas, já no último quarto da partida. Augustus também foi punida pela arbitragem. O lance ganhou forte repercussão nos Estados Unidos, já que Taurasi é tricampeã olímpica 2004, 2008 e 2012 e campeã mundial de 2010 pela seleção americana. Voz falhando. Em 2015, a âncora de um telejornal mexicano perdeu a voz no meio do noticiário e se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Desculpem ustedes. Lolita Ayala é a apresentadora do Noticieros Televisa, a divisão de notícias do Grupo Televisa, retransmitido em canais como Canal de Las Estrelas, Foro TV e Gala TV. Já passou, desculpem a vocês pela garganta, disse a jornalista que lia notícias sobre a apreensão de drogas feita pela polícia na fronteira com os Estados Unidos. Gato marombeiro. Os gatos são animais que se preocupam com a própria higiene e com a limpeza do ambiente. Algo que parece estar na lista de preocupações dos felinos é a saúde.
Afinal, dormindo tantas horas por dia, quando estão acordados, eles precisam fazer alguns exercícios para queimar uns quilinhos. O tutor de um gato registrou o momento em que o bichano estava fazendo abdominais em uma academia na cidade de Jining, na China. E esta não foi apenas uma coincidência. O gato chamado Mog já foi flagrado outras vezes cumprindo suas séries de abdominais. O tutor avistou o pet enquanto ele estava realizando uma série de 11 abdominais, antes de rolar no tapete e começar uma segunda série de 8 antes do vídeo terminar. No terceiro vídeo, ele é visto tonificando o abdômen felino mais uma vez. Fantasma. Uma mulher compartilhou um vídeo de um fantasma desfazendo a coleira do pescoço de seu cachorro momentos depois que ela parecia ter sido jogada contra a parte de trás da sua gaiola. Um vídeo, 2 cães, ambos em caixas separadas, podem ser ouvidos latindo um para o outro por cerca de 25 segundos, quando de repente eles ficam completamente silenciosos. Momentos depois, o cachorro preto começa a latir e fica rígido e voa em direção ao fundo da gaiola e de alguma forma sua coleira cai. E muitos, incluindo o proprietário, acham que um fantasma é o responsável pelos acontecimentos assustadores. Nunca vi um vídeo fantasma tão convincente, escreveu um internauta enquanto um segundo escreveu: algo que mexe com os cachorros não cai bem pra mim. Hora de dormir. Um cãozinho esperto viralizou com seus preparativos antes de dormir. Ele arruma a cama, liga o ventilador, apaga a luz, fecha a porta do quarto e, por fim, deita na cama. Carro pequeno. Um vídeo hilário se tornou viral nas mídias sociais que certamente colocará um sorriso em seu rosto. O vídeo foi compartilhado no Twitter pelo ex-jogador de basquete americano Rex Chapman, com a legenda: "Essa coisa pode voar". O vídeo recebeu mais de 9.600 milhões de visualizações, além de cerca de 11 mil curtidas e centenas de retweets. No vídeo, um homem pode ser visto saindo do estacionamento de um lugar que parece uma loja ou um restaurante em Indiana, nos Estados Unidos. No entanto, o veículo em que o homem entra acaba sendo o que parece ser um pequeno carro elétrico de brinquedo. O homem liga o carro e, em seguida, consegue confortavelmente sentar-se no banco do motorista. Ele pode ser visto dirigindo em uma estrada movimentada junto com carros do tamanho normal. As pessoas que gravaram o homem podiam ser ouvidas dando boas risadas enquanto ele se afastava na velocidade de um carro normal. Dancinha. Um vídeo registrou o momento em que um homem tenta furtar uma mercadoria em supermercado. Nota que estava sendo gravado pela câmera de segurança e acaba fazendo uma dancinha para devolver o produto. O momento acabou repercutindo entre os usuários e gerou inúmeras reações. Nas imagens é possível ver o momento em que ele esconde o produto. No entanto, imediatamente percebe o sistema de segurança. Para evitar um problema ainda maior, ele imediatamente devolve a mercadoria. No entanto, o local e a data do furto não foram informados na publicação. Gasolina em detalhes. Em muitos lugares do mundo, o responsável por abastecer o carro é o próprio condutor. Com isso, quando se para em um posto a certas horas do dia, se pode ficar exposto a um assalto. Porém, com uma bomba de gasolina na mão, uma pessoa pode muito bem se defender, como veremos aqui. Foi isso que aconteceu no Chile. Um grupo de assaltantes parou um furgão ao lado de um carro que estava abastecendo por seu dono em um posto vazio. A ação foi anunciada, no entanto, o homem não teve dúvidas. Tirou a mangueira do seu tanque de combustível e apontou em direção aos ladrões, jogando combustível na direção deles. Obviamente, os bandidos molhados com um fluido nocivo e altamente inflamável desistiram do roubo e fugiram. O homem também fez questão de molhar o interior do furgão com combustível. Dançando com Dog. Em um dos vídeos mais loucos da internet, 4 crianças dançam freneticamente. O menino de calção azul fala: "É segunda-feira". O outro amigo, de bermuda verde, chega empurrando e diz: "É não, é sábado". O forró começa a tocar e todos dançam felizes da vida. Nas imagens é possível ver um cachorro preocupado com uma das crianças que caiu no chão depois de dar uma pirueta. Em seguida, o mesmo menino puxa o animal para dançar também. Macaco protegido. No vídeo, um grupo de no mínimo 3 primatas são vistos tranquilos, aproveitando uma tarde em uma área arborizada que seria um parque. Mas um deles chama a atenção do internauta ao pegar uma máscara de pano do chão e colocar no rosto. De repente, ele sai andando com um pedaço de tecido cobrindo a cabeça. Os macacos são animais extremamente semelhantes à espécie humana. Segundo o doutor em reprodução animal, com ênfase em reprodução de primatas, Frederico Ozanam, é comum que o animal desenvolva um comportamento humanizado em algumas ocasiões, como pode ser visto no vídeo. Moto fantasma.
Motoqueiro fantasma é você? No ano passado, as câmeras de segurança de um condomínio em Londrina, Paraná, flagraram um caso um tanto inusitado. Do mais absoluto nada, uma motocicleta simplesmente começou a andar sozinha pelo estacionamento. As imagens surpreenderam muito e viralizaram na web. Pouco antes da meia-noite, foi possível ver a moto como que ligando, dando um tranco e saindo sozinha de sua vaga. O movimento ativou a luz da garagem e em questão de segundos, depois de circular pelo espaço, o veículo caiu ao lado de um carro estacionado. Como a filmagem deixa claro, não havia ninguém no recinto. Que bizarro! Espertinho se deu mal. Um homem atolou a moto no cimento fresco depois de furar o bloqueio de uma obra na Avenida Potirendaba, em São José do Rio Preto. A cena curiosa, registrada em 2020, viralizou na internet. Pessoas que trabalhavam no momento em que o morador ficou atolado no cimento gravaram o incidente. Resgate. As cenas foram gravadas por uma câmera de segurança e ocorreu em uma cidade que fica no estado do Tennessee, Estados Unidos. Há cerca de alguns dias, o vídeo se tornou viral justamente pela atitude da dona destes cães, que agiu de forma incansável e heróica. Jenny chegou a ver quando os dois animais estavam a brincar próximo à piscina, e o momento exato em que o cachorro Sid acaba caindo sobre o gelo e afundando na água. Com muita pressa, Jenny sai correndo em direção ao local em que ele caiu e simplesmente pula dentro da piscina, começa a caminhar dentro da água e a despedaçar todo o gelo por onde passa. Enquanto isso, não conseguimos nem mesmo ver onde está o cachorro por causa da grande camada de gelo que chega a cobrir grande parte da piscina. Jenny então vai para fora na tentativa de enxergar onde o seu animal estava depois de atravessar a piscina, até que então ela encontra o Sid já desmaiado. Sem pensar duas vezes, o carrega no colo e o leva para dentro de casa, a fim de aquecê-lo o quanto antes. A nossa maior alegria é saber que no final de tudo, ainda que tenha tido uma grande dose de tensão e medo, o cachorrinho e a dona que arriscou sua vida sobre a neve e a água congelada estão bem. Gatos dançantes. Vídeos de gatinhos fofos e engraçados são o conteúdo favorito da internet. Desta vez, vídeos de gatos dançando enquanto assistem um vídeo viral se tornaram um dos assuntos mais comentados. O vídeo original, chamado Vibing Cat, inspirou uma série de memes nas redes sociais. Agora, um vídeo que mostra um gato dançando ao vídeo de um músico de rua turco cantando e tocando tambor deixou todos encantados. Desde então, o músico apareceu em outras apresentações, mas esta continua sendo a mais popular. Agora, outros donos de gatos decidiram mostrar o vídeo também para o seu gato, e acredite ou não, o felino também não conseguia parar de balançar a cabeça ao som de uma canção popular finlandesa de 1930. Spice Girl. Um vídeo da Mel B reagindo ao assédio do empresário musical Louis Walsh durante uma edição do reality musical X Factor em 2014 ganhou manchetes na internet e gerou um debate e revolta entre os fãs no Brasil e ao redor do globo. Na época, a ex-Spice Girl era jurada da atração ao lado de Louis. As imagens mostram a cantora sendo entrevistada por Sarah Jane Crawford, quando o colega coloca o braço ao redor dela e toca o seu quadril sem o seu consentimento. Mel B demonstra então ficar visivelmente irritada com Louis e interrompe a conversa. Espera um segundo, espere. Sarah Jane diz então em tom de brincadeira: Louis, mãos onde podemos vê-las, por favor. A Scary Spice ainda o chama de inapropriado e se afasta. A maioria dos internautas, no entanto, demonstrou repulsa ao comportamento do jurado e apoio à cantora. Queda. Shaquille O'Neal, que já deu muitas alegrias a torcedores de vários times da NBA, foi motivo de piada ao protagonizar uma cena hilária durante o programa Inside the NBA da TNT, do qual ele era um dos integrantes em 2015. O que era para ser uma brincadeira acabou sendo motivo de risada por todos os comentaristas da bancada. Os ex-jogadores de basquete Charles Barkley e Kenny Smith, além do apresentador Annie Johnson Jr. Shaquille O'Neal, no auge dos seus 2,15 m e pesando mais de 140 quilos, acabou se enroscando em um fio e protagonizando uma queda épica que chegou a levar até o monitor aos chãos. Aos risos, o ex-jogador brincou: "Você amarrou minha perna, Annie", disse para o apresentador. Um fato que chamou a atenção foi quando a câmera focou no sapato de Shaquille O'Neal, algo que impressionou pelo tamanho. Vale lembrar que o ex-astro da NBA calça número 55. Para não perder o time da piada, Shaquille O'Neal usou seu Twitter para dizer o quanto ele era desastrado e propôs um desafio aos seus seguidores. Ele ofereceu $500 para quem fizesse o melhor meme da sua queda. Sinceridade é tudo. Uma mulher identificada apenas como Jaque acabou que deu o que falar no ano passado, ao viralizar nas redes sociais graças a uma participação ao vivo do Bom Dia São Paulo da TV Globo.
Jaque estava subindo as escadas da estação Guaianazes, linha 11 Coral da CPTM, quando foi questionada sobre as condições dos trens pelo repórter Bernardo Bortolotto. Ao responder, ela foi bem direta. Uma bola disparou, deixando o jornalista constrangido. Na sequência, o repórter deu uma leve risada e tentou continuar a entrevista. Ok, obrigado pela sinceridade. Você que pega o transporte, tem visto muita gente, muita movimentação? Questionou. Claro, é a estação mais lotada que tem, e quando chega na Luz está muito cheio, respondeu. No encerramento da entrevista, Jaque voltou a mostrar toda a sua sinceridade. Difícil manter o distanciamento, né? Perguntou Bortolotto. Que distância? Rebateu ela. Complicado, né? Ponderou o repórter. Ah, isso é o Brasil, concluiu ela. Vergonha alheia. O repórter Brad Wills, da emissora Fox 5, passou por um grande constrangimento em uma reportagem ao vivo em 2015, enquanto informava o público sobre o dia ensolarado nas praias norte-americanas. O jornalista não escondeu o pavor quando foi surpreendido por um grande inseto voador. A expressão impagável de medo durante o susto começou a ganhar repercussão na internet. Logo após o constrangimento, no entanto, ele demonstrou bom humor e riu de si próprio. A âncora do jornal tirou sarro, dizendo não saber se o invasor da reportagem era um inseto ou um pequeno drone. Estamos ao vivo, tentou disfarçar Wills. Clones. A televisão ao vivo pode ser completamente hilária às vezes. Em um desses casos, uma repórter nos Estados Unidos, quando confrontado com uma falha maluca, decidiu participar, encantando não apenas os telespectadores, mas também os internautas de todo o mundo nesses tempos sombrios. No início de maio deste ano, Jennifer McDermott, meteorologista da Fox 9, apresentou uma previsão do tempo. Para surpresa, de repente, ela viu que em vez de gráficos, havia várias imagens dela na tela. Sem perder a coragem, McDermott aproveitou ao máximo a falha virtual. Ela explodiu em gargalhadas e começou a mover as mãos para ver o efeito hilário se desdobrar na tela gigante. Na tela atrás de McDermott, os espectadores viram uma espécie de McDermotts, cada um maior e mais borrado que o anterior. McDermott até tentou um trem no ar, divertindo seus colegas âncoras no estúdio. Isso foi demais pra mim, disse ela. Não consigo nem me controlar, quanto mais 10 de mim, brincou ela. Foi psicodélico e descolado. O problema se resolveu muito rapidamente, mas McDermott teve dificuldade em controlar o riso enquanto informava a previsão do tempo aos telespectadores. Enquanto o meteorologista da Fox afiliado jogou junto, ela admitiu ter tido uma dor de cabeça com visual alucinante. À medida que as imagens se tornavam virais com muitas comparações hilárias, McDermott, demonstrando um ótimo senso de humor, também atualizou sua foto de contato em seu telefone. Engolindo inseto. O repórter Mark Potter, da rede americana NBC, engoliu uma mosca durante uma transmissão ao vivo há mais de 10 anos atrás. Potter fazia uma passagem a respeito do vazamento de óleo na costa americana quando foi surpreendido pelo inseto que entrou em sua boca. Sem tempo para reação, o repórter engoliu a mosca e, placidamente, riu do constrangimento. Essa foi quase, hein? Jornalista estava no meio de uma reportagem quando um avião em alta velocidade se aproxima. Ao perceber a proximidade do mesmo, o homem quase é atropelado e logo se abaixa. Após a passagem do avião, o homem percebe que escapou de uma viagem nas alturas e começa a rir de nervoso. O amor é lindo. Este repórter grego só queria fazer a entrevista, mas o cavalo não para de brincar com ele, ou talvez seja apenas tentando ser um bom vizinho. É impossível não rir quando você está perto de um belo cavalo como esse. Parece até que o animal se apaixonou pelo jornalista. Entre tapas e beijos. Conhecido por seu bom humor, Will Smith perdeu a paciência com um repórter ucraniano que tentou beijá-lo durante a premiere de Homens de Preto 3 em Moscou em 2012. Quando foi abordado, o ator empurrou e deu um tapa de raspão no rosto do jornalista. As informações são do site TMZ. Após o incidente, Will Smith emendou que o repórter teve sorte de não tê-lo pegado em cheio. Mesmo assim, o ator continuou seu trajeto pelo tapete vermelho bastante animado, dando autógrafos e acenando para o público. Segundo o site TMZ, o jornalista ucraniano é conhecido por tentar beijar celebridades como forma de brincadeira. Baby. Em 2010, o rostinho do adolescente mais paquerado do mundo, Justin Bieber, viralizou após cena hilária. Justin estava numa porta giratória no Hilton Hotel, na Alemanha, e tinha mais uma porta depois dela. O cantor não notou e deu de cara nesse segundo obstáculo. É claro que tinha alguém filmando e o site Pop Crunch colocou no ar. O cantor ainda fez uma gracinha para a câmera e seguiu seu caminho meio zonzo.
Acabei de bater a cabeça na porta. Eu achei que era só empurrar e acabei batendo com tudo no vidro. Vocês viram? Perguntou o cantor à câmera. Polêmica. A jornalista e modelo Romina Malaspina virou assunto nas redes sociais por comandar o telejornal do canal 26 da Argentina, com uma roupa mais transparente do que o comum. O modelo da apresentadora foi criticado por espectadores que acharam a escolha inapropriada ao questionarem a serenidade de seu estilo. Agora na Argentina, ficou na moda dar as notícias com mulheres provocantes para obter audiência? Fala de libertação feminina, mas é o contrário. Elas continuam a usá-las como objetos e vocês ficam encantados com isso. Comentou um perfil. Está linda, mas vai fazer um striptease ou dar as notícias? Escreveu outro internauta, dentre tantos outros comentários desagradáveis. A apresentadora já havia aparecido nas telonas com roupas decotadas, o que também causou diversas polêmicas. No entanto, a mesma se defende e diz que não vê nada demais em suas vestimentas. Sinceridade é tudo. Parte 2. Crianças são mini bêbados que não têm o menor senso de decoro. Isso, no fundo, quer dizer que elas são apenas sinceras demais. Afinal, quem não se identifica com essas declarações, que poderiam ser assinadas embaixo por praticamente qualquer um de nós? Uma menina roubou a cena durante uma manifestação contra a presidente Dilma Rousseff, em Teresina, Piauí, em 2014. Ana Luísa surpreendeu ao responder a pergunta de uma repórter da TV Brasil sobre o que ela achava do ato. Uma perda de tempo. Soltou a garotinha rapidamente. Ela disse ainda que só estava presente porque foi levada por uma tia. Questionada pela repórter se a manifestação mudaria algo no país, ela também não pensou para responder. Não. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. A espontaneidade da menina conquistou os telespectadores que espalharam o vídeo pelas redes sociais. Alguém coloca essa menina na presidência da República, brincou um internauta. Faço minhas as palavras dela, comentou outro.